Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Chegou a hora de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês já se encontram com a Bíblia, o papel para anotar a passagem. Os que vão ouvir depois, que Deus nos dá sabedoria. Vamos fazer uma oração? Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela semana que nós teve, pelo seu santo dia de sábado. E agora, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Papai, que faça presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo, colocando na nossa mente as palavras e dando sabedoria dos altos céus. É o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Nós estamos estudando o ministério dos anjos. É igual eu falei, algum anjo fala em nome de algum, outros não falam, porque o apóstolo viu milhões e milhares de milhares de anjos, e a Bíblia não dá o relato de nome de todos, mas todo anjo tem a sua função, e na proteção, na mensagem, do cuidado de Deus. E se você já abre a Bíblia dos seis, nós vamos ver no Salmo 8, versículo 5, pertence os anjos uma categoria de seres mais elevados do que os homens. Pertence os anjos uma categoria mais elevada. O ser humano foi criado um pouco menor do que os anjos. E o Salmo nos fala então que um pouco menor fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, exalta a posições especiais dos seres humanos na criação, Cristo como dignidade e coroado em glória. A dignidade coroada em glória. Então, criado com dignidade e glória. Vamos repetir para nós decorar? Pouco menor fizeste do que os anjos, o ser humano, um pouco menor que os homens, e de glória e de honra coroaste. Olha que privilégio. Deus cria o ser humano da honra e glória, exalta posições especial do ser humano na criação, exaltado uma posição especial. Deus cria aquele casal, coloca aí, cria o ser humano no planeta Terra e dá uma posição, criado com dignidade, coroado de glória. E às vezes o ser humano não respeita, não acredita e foi por acaso como? Se não fosse Deus para criar e dar uma posição tão especial para nós, que nos é chamado como filho de Deus, nos dá glória, nos dá honra, né? E às vezes é nós que não queremos aceitar isso daí. No livro de 1 Tessalonicenses, no livro do 1 Tessalonicenses, você já pode ir abrindo aí, no capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16, fala assim: descreve a segunda vinda de Jesus, afirmando que o próprio Senhor descerá do céu com um brando de comando, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. O versículo assegura que os mortos que creram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brando, ou com grande voz, e a voz de arcanjo, o soar da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitaram primeiro. Quando Jesus vier, ele vem com os anjos. A Bíblia fala que o céu vai ficar vazio por meia hora, 7 dias. E porque vem os anjos. Jesus não vai pisar nessa terra, mas ele vai dar ordem para os anjos, chamar os seus filhos, aqueles que morreram, que estão dormindo em Cristo Jesus. E aí está o mistério de Deus, porque quando o ser humano morre, o fogo é devolvido a Deus. E quando Jesus vem chamar, é devolvido o fogo para aquele ser humano e ele é ressuscitado primeiro. Primeiro por quê? Porque aqueles que não aceitaram Jesus, esse não vai fazer parte da primeira ressurreição.
E os que estiver vivo e num abrir e piscar de olho é transformado para encontrar com Jesus no vale. Então, mas Jesus dá a ordem, a sabedoria. Então está aqui no livro de Tessalonicenses. Se nós for no livro de Judas, capítulo 9, Judas está lá perto de Apocalipse. Vocês podem dar uma ida para o final da Bíblia, está lá perto é o primeiro livro antes de chegar em Apocalipse. É um capítulo só de Judas, está ali. Tá? O Judas 9, o versículo 9 ali, fala assim: relata uma disputa, vocês encontraram? Relata uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Quando Moisés morreu lá no monte, que ele subiu no monte para ver a terra prometida, Canaã, e Deus falou: olha, Moisés, ali é a terra que eu prometi que você entraria com o povo. Mas uma desobediência, Deus não permitiu que ele entrasse, mas permitiu que ele visse. E ele morre, então o diabo acha que tem o poder no corpo dele. E Jesus falou: aqui não, esse não. Então por isso que fala assim, relata uma disputa entre arcanjo Miguel, que é Jesus, e o diabo pelo o corpo de Moisés. Mesmo sendo um anjo poderoso, Miguel não amaldiçoou o diabo diretamente. Disse: o Senhor te repreenda. Cristo não usava palavrão na boca dele. Cristo não xingava, não amaldiçoava. Ele só falou: o Senhor te repreende. O diabo era um anjo poderoso. O diabo foi um anjo bonito, um anjo que tinha um certo poder, mas a inveja, a cobiça, a ganância, a mentira fez com que ele fosse expulso. Não tinha lugar para ele no céu. E ele caiu nesse planeta Terra, não ficou em outros planetas, e aqui ele causando desordem. E ali nessa batalha pelo Moisés, o Jesus só disse assim: o Senhor te repreenda. O versículo destaca a humildade e a submissão de Miguel, a autoridade divina, em constante com o falso mestre que profere maldição. Um falso mestre que só quer maldição. Ele só vem com mentira, vem com engano. Foi assim no Jardim do Éden, assim. E quem permite que ele se envolve em alguma coisa que ele mostra parecendo que é bom, como é que ele é mentiroso? Quando Jesus se batizou, que foi levado ao deserto, e ali Jesus ficou 40 dias e 40 noites, ali Jesus teve fome, porque ele estava como ser humano, ele não estava ali como Deus. Ele apareceu e falou: agora eu vou conseguir o que eu quero. E ele levou Jesus no binóculo do templo e mostrou o mundo para Jesus. Mostrar o quê? Uma coisa que Jesus tinha criado. Ver como é que ele é falso e que tentando seduzir, tentando enganar. Ele falou: vou pegar ele na fraqueza, que ele está com fome. Porque tinha falado: manda teus anjos, transforma a pedra em pão, fala para os teus anjos trazer comida. Ele estuciou todo jeito, não conseguiu. Falou: agora, cada dia mais fraco, e eu vou então mostrar para ele o mundo. O mundo com quem? Que Jesus criou, porque foi que Jesus criou. Ele falou assim: o mundo era vazio e sem forma, o Espírito de Deus bailava ou andava sobre ele, tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele. Para quem? Para Jesus. E agora ele mostra ali o binóculo do templo, falou: eu te dou tudo isso daqui, se você me adorar. E Jesus fala: apartai de mim, Satanás. Adorar somente a Deus, né? Então, ele continuando com a mentira. E às vezes, quando você está triste, ou você acha que você está fraco, busca a Deus em oração, pede sabedoria de Deus, porque ele fica de roda, fala que ele está bramindo como fosse um leão para achar o ponto fraco de nós para poder atacar. Ele vem com mentira, ele às vezes te oferece algumas coisas que não tem nada a ver, e para depois ele te cobrar, enquanto Jesus oferece vida e vida eterna. No livro de Lucas, nós podemos ver no livro de Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 1, versículo 9. Lucas
1, versículo 9. Assim, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Olha, Gabriel chega, né, ali para Daniel, está em oração, falou: eu fui enviado para te trazer boas novas. E a função de anjo, muitas vezes, às vezes até anjo conversa conosco, mas devido ao pecado nós não reconhece. Anjo, ele, como conhece? Ló, quando os dois anjos foram ali em Sodoma e Gomorra pedir para Ló sair ali, Ló sabia que era um anjo e pediu para eles entrar para dentro. E aquele povo, naquela orgia, naquela negócio todo, queria ter relações com os anjos, e falou para ele: manda eles para fora. Ló chegou a oferecer as duas filhas virgens. Os anjos falaram: fica tranquilo. Colocou a mão na porta e ele não conseguiu. Foi ali para tirar aquela família. Na cova do leão, quando Daniel foi jogado, esse estava ali, segurando a boca dos leões, anjo protegendo ali. Abrão, anjo, ele estava debaixo de uma árvore, os anjos chegou e ele reconheceu que era anjo. E assim, o anjo apareceu e falou com Abrão: você vai ter um filho, que é a sua esposa. Apareceu ali muitas vezes, anjo sempre aparecendo. Jacó, no vale, ele lutou com um anjo, praticamente a noite toda, até de madrugada. E anjos sempre ali trazendo mensagem, luz. Mas anjos têm muitos nomes, alguns de seus nomes são Miguel, está lá em Daniel 10, 13, vocês podem anotar, 21, 13 e 21, no 12, 1. Judas nós já leu, que foi Gabriel que apareceu. Lucas, que nós lemos agora no Lucas, no capítulo 1, 19, também nós não lemos, mas vamos ler Lucas 9 que nós leu, vocês podem anotar ali. Eria, né? Outro nome de anjo, está lá em 1 Crônicas 5, 15, que ele pega da família ali, que é a origem de Angélica, de anjo assim. Miguel, o significado do anjo Miguel, Miguel que é igual a Deus, que dá ser o título apropriado para Cristo. Quando você vê o anjo Miguel, também é um título apropriado para Jesus. Gabriel significa a fortaleza de Deus, um nome adequado para o anjo, né? que é o que serve, né? Em seguida a Cristo. Urias significa a luz de Deus. Eria, o leão de Deus. Então tem vários nomes para anjo, nem todos anjo aparece nas escrituras o nome deles. Repete muito no nome de Gabriel, Miguel e os arcanjos, mas desde quando o anjo? A Bíblia nos fala que foi colocada ali uma escada que da terra o topo no céu, e anjo subia e descia, porque os anjos estão aqui protegendo. Subia e descia, anjos, subia e descia, muitos anjos na proteção nossa aqui nesse planeta Terra. Então os anjos, Deus sempre mandando anjo para cuidar de nós, né? Anotei aqui. Cristo alguma vez chama o anjo: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado para o lugar. Está ali no livro de Êxodo, o capítulo 23, do versículo 20 ao 23. Relata a promessa de Deus, um relato da promessa de Deus de enviar um anjo para proteger e guiar o israelita, ou Israel, até a terra prometida, exigida obediência absoluta, pois a autoridade divina
Autoridade de vida e divina reside nele. Ali o povo no deserto era guiado também e anjo protegendo. De modo de não acontecer nada com ele, porque a promessa de Deus era levar esse povo até a terra prometida. Então vocês podem, se vocês não leu, se vocês quiserem notar, está no livro de Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 ao 23, que está ali. Então está ali. Um anjo significa mensageiro, um mensageiro. Está no livro ali de Malaquias 3, versículo 1. Mensageiro. Cristo é chamado de anjo do concerto. Aí quando vocês veem assim, fala o anjo do concerto, esse nome também foi dado a Jesus, como um anjo do concerto. Então, você vê que vai muito longe. E o anjo sempre, assim, quando Maria ganhou Jesus, que o rei Herodes ficou revoltado, que queria matar, o que apareceu ali para Maria e José? Um anjo. Olha, sai daqui porque o rei vai mandar matar as crianças. Anjo sempre enviado por Deus. Sadraque e Mesaque foi jogado numa fornalha quente, o rei Nabucodonosor falou, ele sabia que foi ele que deu a ordem para jogar. E ele já, através ali de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, ele já tinha ouvido falar de Deus. Por que eu tenho essa certeza que ele ouviu falar? Porque ele chamou aqueles homens e falou, quantos nós jogou na fornalha? Não foi 3? Não foi 3. Ele falou, mas eu vejo 4. E a quarta pessoa que eu vejo tem a semelhança do Filho do Altíssimo. Ele viu o anjo ali andando, ele via Jesus andando ali. Então ele viu a quarta pessoa, foi aonde ele mandou sair para fora e não tinha acontecido nada ali com aqueles homens. Então, leve esse nome assim. Vamos ler mais uma passagem bíblica e depois fica para os próximos estudos. O que se diz de poder e caráter dos anjos? O que nós podemos falar de poder e do caráter de anjos? Então vamos deixar a própria Bíblia responder para nós. Vocês podem abrir lá no Salmo 103, no versículo 20. Fala assim, bendito o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executa a sua ordem e lhe obedeça a palavra. Bendito todos os anjos, porque os anjos maus, que caiu uma terça dos anjos com Satanás aqui para a terra, esse não obedeceu a ordem de Deus. Então aqui, vamos repetir para nós decorar? É bom a gente ler, tentando aprender através do Espírito Santo e guardar. Ele falou, qual é então a função dos anjos? De obedecer. Lembra quando saiu o casal que nós comentamos uns dias atrás, do Jardim do Éden? O que foi colocado ali na entrada do Jardim do Éden? 2 anjos, querubim, para o casal não voltar a entrar lá, porque se o casal entrasse lá e comesse da árvore da vida, eles não iam morrer. E Deus tinha falado que o salário do pecado é morte. Ele tem o plano da salvação lá daquela época e para nós hoje. A Bíblia nos conta a história do começo da criação, conta a história dos que vem vindo até nos nossos dias e mostra o futuro, que Deus é preocupado de preparar para nós. Então aqui ele nos fala assim, bem dizer, né? Bem dizer ao Senhor todos os anjos, valorosos, responsáveis. Qual é a função? Em poder. Então o anjo tem poder, que executa a sua ordem. Tem o poder de executar a ordem que Deus dá para ele. Você vai lá, leva essa mensagem, você vai lá, protege isso, executa a ordem de Deus. Ele obedece a palavra. Palavra de quem? De Deus. Quando Deus falou, Daniel estava ali fazendo a oração, que ele ajoelhou para fazer a oração, o anjo desceu. Chegou nele e falou, Daniel, mandaram eu vir falar para você que a tua oração já chegou no céu. Ordem. Quando Jesus estava subindo para o céu, 2 anjos desceu para consolar ali os discípulos, aquela multidão. O que ele falou? Varãos galileus, por que vocês estão olhando esse Jesus que está subindo no céu? Do mesmo modo que ele está subindo, ele vai voltar.
Jesus não é espírito, vai voltar em carne e osso, do mesmo modo que ele subiu. O anjo veio dar mensagem. Quando Jesus ressuscitou, quem estava ali na porta do túmulo? Um anjo, para falar para Maria, para falar para aquelas mulheres que ele tinha ressuscitado. Então, anjo obedecendo a ordem de Deus. Deus dá ordem, eles mandam. Deus fala, protege meus filhos lá. Tem anjo aqui protegendo nós, eu, vocês, ali, a família toda. Então, meus queridos, o anjo está ao nosso redor, acampado ao nosso redor, para não deixar as coisas acontecer. Mas para não acontecer, você precisa pedir a sabedoria dos altos céus e aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Que aí os anjos estão aqui cumprindo a ordem que Deus manda. Um abraço a todos vocês, fica com Deus, até o próximo estudo.